Todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, muito bom estar de volta. Bom, acho que eu dei uma passada, né, da conta, dei uma exagerada nas férias, mas cá estamos de volta. Semana passada, que era para ter retornado, aconteceu uns probleminhas aqui, mas agora eu prometo que a gente vai entregar muito conteúdo e entretenimento aqui às terça-feiras para compensar essa semana de atraso. Tava com saudade de vocês, saudade de nossas terças-feiras, sempre muito bom estar aqui, a gente compartilhando um pouquinho, trazendo convidados especiais, e hoje não é diferente. Para começar o ano, nosso primeiro convidado, Dr. Rodrigo Cirineu, ele que é advogado e mestre em Direito, para falar de um tema que eu tenho recebido muitas dúvidas, principalmente no meu Instagram. Eu até fiz um post recente sobre isso, já venho falando com frequência, porque eu, como advogada, também me sinto, doutor, na obrigação, né, de ensinar as pessoas fazerem o certo, apesar de eu atuar hoje muito mais na comunicação e no marketing. Então, nosso assunto de hoje é esses limites legais, né, da comunicação política, até onde um político em mandato, né, as páginas institucionais, o que a gente pode publicar, o que não pode. Então, a gente ensinar aqui, né, tirar todo esse conhecimento que o Dr. Rodrigo tem, está compartilhando com os nossos ouvintes, para principalmente agora as prefeituras, né, tantos prefeitos aí que assumiram no Brasil inteiro, para a gente estar dando aí alguns nortes, né, que a legislação nos diz. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Sei que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada e está aqui tirar um tempinho para estar com a gente aqui na rádio. Imagina, Mariana, eu agradeço, é sempre bom estar aqui na CBN, quero desejar um bom dia para Camila, para você, para o Pedro, para o pessoal aqui da rádio, para os ouvintes, né, e o pessoal que está nos acompanhando no YouTube também. Dizer, Camila, que você está, em alguma medida, foi injusta com a Mariana, porque esse ano eleitoral foi muito Perdão, corrida, doutor. todo mundo mereceu descansar, entendeu? Eu também. A gente está retornando agora de um recesso forense, então é um ano agora para ajeitar as coisas, vamos assim dizer, né? Porque ano que vem vai ser um outro ano eleitoral também. E, assim, é uma felicidade muito grande estar aqui para falar desse tema, Mariana, que é um tema realmente muito espinhoso, né? Muitas pessoas não sabem, às vezes, os impedimentos legais que eventualmente possam existir na comunicação política. Nós vivemos num momento que a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal estão muito atentos a essa pauta da disseminação de desinformação, de fake news. Então, principalmente para esses gestores que assumem, alguns vereadores, né, não sabem, chegam assim, às vezes não tem nem assessoria, dependendo do município. Então, eu acho que, até do ponto de vista da função social da nossa profissão de advogado, é interessante hoje a gente falar conceitos básicos. É óbvio que a gente não vai ter condição de exaurir o tema aqui, né, mas, enfim, estamos aqui à disposição para tirar essas dúvidas de todo mundo, principalmente dos interessados aí da área na política. E ficar à disposição também, quem quiser tirar dúvida, né, pelo YouTube, pelo WhatsApp da rádio, a gente está aqui à disposição para sanar todas essas dúvidas. Começar mais geral, doutor, o que a Constituição, né, o que a legislação ela diz sobre a publicidade em geral, né, da administração pública? Agora que eu vejo que as dúvidas, elas pairam aí sobre as páginas institucionais, a página institucional pode, a página do prefeito, né, as pessoas têm dificuldade em fazer essa divisão. A pessoa, né, do prefeito e a página institucional, seja site, seja redes sociais, né? O que a legislação fala do caráter, né, da publicidade institucional? Como que deve ser essa publicidade? Veja, Mariana, é um tema difícil da gente conseguir contrabalancear, porque a Constituição tem como um dos princípios o princípio da publicidade. Então, tudo que acontece na administração pública, salvo casos de segredo judicial, alguma coisa que necessariamente precisa estar sob o manto do sigilo, ele tem que ser público, né? Ao mesmo tempo que nós temos 5 princípios constitucionais e há o princípio da impessoalidade, ou seja, a Constituição ela tomou cuidado com essa questão da comunicação não ficar enaltecendo a figura do gestor. Então, no parágrafo 1º do artigo 37, sem querer ser tecnicista aqui, mas há uma preocupação expressa da Constituição de que a comunicação dos agentes públicos, das entidades federativas, no caso, principalmente dos municípios que a gente está tratando agora, ele não se dê a ponto de enaltecer, de fazer promoção pessoal do prefeito. Tanto é assim que depois nós vamos chegar nas questões próprias da legislação eleitoral. Quem disputou a eleição sabe de todas as limitações que a legislação eleitoral traz disso, mas o próprio Congresso Nacional, quando fez a reforma da Lei de Improbidade em 2021, fez uma previsão específica de que hoje é um ato de improbidade se você gastar recurso do seu município, ao fazer a publicidade oficial, você
passar da conta, vamos assim dizer, e esse é o problema, Camila e Mariana, porque a gente não tem um balizador para dizer até que ponto a publicidade ela está sendo ok e até que ponto você está passando do ponto e está gerando promoção pessoal. Mas acho que o inciso 12 ou 13 do artigo 11, que é que fala da violação a princípios, né, nessa reforma 2021, passa a tipificar como um ato de improbidade. Então, nós já tivemos casos, só para exemplificar o ouvinte, né, de Campo Novo dos Parecis. Já passou, né, esse processo, foi advogado esse processo, então a gente pode comentar isso aqui. O prefeito foi até cassado, Mariana. Por quê? Porque ele utilizou as contas. E é engraçado porque o prefeito ele era marqueteiro, né? O Rafael. É bom você falar casos concretos, doutor Rodrigo, porque as pessoas acham que não dá em nada, né? Então, prestar atenção aqui que tivemos o caso de um prefeito cassado em razão disso. No tribunal foi reformada essa sentença porque entendeu desproporcional a pena de cassação, mas eles manteve uma multa altíssima. Mas o que aconteceu naquele caso? No perfil oficial da prefeitura, tudo ele fazia pessoalmente. Então, ele pegava o celular aqui e era realmente assim. Então, ele ia visitar um local, alguma obra, alguma coisa, e ele filmava, né? Tanto que a gente até colocou como acho que era... enfim, a gente usou uma nomenclatura específica para o caso dele. E a juíza de primeiro grau entendeu, né, que realmente essa utilização dos canais oficiais transbordou os limites da normalidade. Né? Teve a pena de cassação por uma figura que a gente tem no direito eleitoral, que é o uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. Chegando no tribunal, o tribunal entendeu que essa pena era muito excessiva, mas manteve uma pena de multa. Então, é um dos exemplos de que porque o que acontece, né, para explicar para o ouvinte, nos municípios? Você tem a página do candidato, que é inclusive aquela que ele... e do mandatário depois, que é inclusive aquela que ele é obrigado a colocar no site da Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo que você tem o perfil institucional do município, né? Vamos usar o Poder Executivo para fazer o recorte para a gente trabalhar. Só que na campanha, esse perfil tem que ficar desativado. E depois ele volta. Agora, o Abílio, aqui em Cuiabá, Flávio em Várzea Grande, o Cláudio em Rondonópolis, enfim, todos os prefeitos, eles têm à sua disposição o perfil institucional da prefeitura, no Instagram, no Facebook, YouTube, enfim, e o seu perfil pessoal. E muitas vezes, Mariana, você até pode nos ensinar como é que faz isso, tem aquele tal de collab, né? Então, era uma dúvida que eu ia te perguntar. O gestor faz uma publicidade no perfil oficial e colabora no collab ou vice-versa. E hoje, eu devo dizer, você não tem essa limitação igual você tem no período eleitoral. Porque no período eleitoral, 3 meses antes das eleições, né? Então, a partir de julho até a data da eleição, você até acho equivocado isso. A Justiça Eleitoral leva ao extremo, mas você tem que desativar o perfil. Nós já tivemos casos aqui dessas eleições que num site da prefeitura que noticia algo que a lei de acessibilidade ou alguma coisa relacionada com pessoas com deficiência, uma convocação, alguma coisa, e o tribunal entende que não, isso tem caráter objetivo, então você não pode publicar nada, né? Mas agora esses gestores têm esses canais todos à disposição, né? E a gente não tem hoje, como tem no período eleitoral, um impedimento. Só que você tem na lei de improbidade dizendo que se você cometer promoção pessoal, é um ato de improbidade, viola a Constituição, enfim. Isso tudo vai depender muito da interpretação judicial, que é um dos temas que assola a nossa democracia, né? Até que ponto os juízes interferem ou não dentro desse contexto. Vai depender da interpretação do promotor, até que ponto o promotor concorda com isso ou não, mas o que a gente tem para dizer? Hoje, né, até você perguntou da questão do collab, hoje você tem uma liberdade para fazer essas publicidades. É óbvio, e aí eu costumo dizer, no direito eleitoral especialmente, e dentro do direito público, tirando a questão das leis, das regras, todo homem público tem que agir com bom senso, né? Então é óbvio. Especialmente no começo do mandato, às vezes os mandatários eles são entusiastas, eles se entusiasmam, né? O que não pode acontecer é a pessoa ficar 100% ocupando o espaço do perfil institucional. Aí me parece que realmente está tendo uma promoção pessoal, porque não é só a figura do gestor que interessa, tem informações, né? Tem serviço, né? Utilidade pública. Enfim. Né? Então, mas é possível fazer, né, dentro das ferramentas que as redes sociais disponibilizam. O collab, postagem não tem limitação para fazer. Questão de custo disso também.
né? É um tema que eu nunca me deparei, mas vamos dar um exemplo. Será que é possível uma prefeitura fazer publicidade patrocinada? Até que ponto, né, você consegue justificar dentro do interesse público essa postagem patrocinada? Só em caso de calamidade, em caso de chamamento, alguma coisa que realmente tem interesse público, ou algo como uma inauguração de uma via pública ou de algum prédio público poderia fazer essa postagem patrocinada? Porque a gente sabe também, né, muita gente não... Eu sou meio que um dinossauro nessas coisas, estou aprendendo, sabe, Mariana? Então, assim, quando a gente faz gasto de publicidade nos veículos tradicionais, a gente sempre vê muito dinheiro, né? Então, quando você faz uma licitação para agência de publicidade, tem tudo uma questão envolvida. Ao passo que na rede social, muitas vezes, e uma Mariana Bonjour, por exemplo, que tem a habilidade para fazer isso, às vezes com R$50, R$100, você consegue atingir um universo, né? Mas você está gastando dinheiro público, né? Isso aí entraria dentro de um conceito de gasto bagatelar, né? É muito irrisório. Né? Ao mesmo tempo, é possível fazer isso? Então, assim, são coisas que, nessa nova era digital, nessa era da informação, são desafios que a gente está... Né? E eu como consultor jurídico de alguns mandatários, a gente fica meio que tateando, né? Isso porque, como a legislação não estabelece limites claros, e a gente vê hoje o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral muito preocupado com essa questão, o que eu vejo não exagerar muito na questão dos gastos, mas principalmente, o que tem acontecido muito, tomar cuidado com a questão da desinformação. Quando o mandatário passa da conta. Você quer ver um exemplo? Hoje a gente tem uma deputada que é conhecida a nível nacional que já está com voto suficiente para ser cassada, que é a Carla Zambelli. O que ela fez? Isso aqui, ó. Os discursos que ela fez, lógico, ela não era chefe de executivo, ela era uma mandatária, né? E quais são os contornos? A gente tem contornos objetivos? Não. Você tem uma interpretação que ela disseminou notícia falsa, que ela abusou da utilização das redes sociais, que até muito tempo atrás, é engraçado dizer isso, as redes sociais nem eram consideradas veículo de comunicação social. Eu lembro de um caso lá de Diamantino, que eu advoguei, para tentar caçar um vereador, Mariana, que ele usou a tribuna da Câmara e moeu. Assim, metralhou os colegas dele. Eu falei, gente, isso aqui é um abuso, é um uso indevido do meio de comunicação. Fui ao tribunal, a gente perdeu por 1 voto na época, ficou 3-4. Aí depois veio o caso do Francisquini, que eu vou explicar já o que é. O conceito tradicional de veículo de comunicação era rádio, televisão e jornal. Desde aquela época eu falava, gente, isso aí tá tudo defasado, a pessoa acorda hoje, até fala de vício de dopamina, então, a pessoa acorda hoje, a primeira coisa que ela faz é olhar o Instagram. Ela olha o Instagram, ela olha o WhatsApp, ela olha, eventualmente, nas cidades interiores tem o Facebook, aí depois ela vai acordar para escovar o dente, para ver o que ela vai fazer da vida dela, né? E eu falava já naquela ocasião, gente, jornal impresso, televisão, ninguém assiste mais. Rádio, graças a Deus que a CBN tem a... Graças a Deus, você não fala mal do meu rádio não, doutor. Mas, Camila, o pessoal vê muito mais a gente no YouTube, às vezes, ou no Instagram... Com os cortes, né? Os cortes, né? Do que propriamente... Por quê? Porque hoje em dia ninguém tem... O ser humano, ele se acostumou. O problema é o comodismo, né? O ser humano não aguenta mais assistir um programa inteiro de rádio. O cara começa a se coçar, ele fica doido. Aí ele já pega o telefone, daqui a pouco já começa um negócio e tal, entendeu? Uhum. Então, aí veio o caso do Francisquinho. E quem tá escutando a gente na rádio, com certeza tá com o celular na mão também, fazendo outra coisa. E daqui a pouco volta, é o que eles estão falando já. Então, você tá entendendo? Então, e aí a Justiça Eleitoral, eu falo isso, fazendo isso, a gente vai e volta para o ouvinte entender. E aí depois, no caso do Francisquini, que foi o quê? Faltando 20 minutos para acabar a eleição, o Francisquini, até acho que ele não deveria ter sido cassado, apesar de ter sido horrível o que ele fez. Ele pega, faz uma live, assim, saindo da sessão de votação, dizendo, olha, o nosso sistema vai ser igual ao da Venezuela, é uma M e tal, não sei o quê. Da Justiça Eleitoral disse que, olha, esse cara cometeu um ataque à Justiça Eleitoral e cometeu desinformação. Aí a defesa disse, não, mas ele usou a rede social. Rede social não é veículo de comunicação social. Não, é sim. A partir de hoje é veículo de comunicação social. A partir daí, você tem vários episódios, propaganda eleitoral, de abuso de poder. A Carla Zambelli é isso aqui, ó. Da Carla Zambelli em São Paulo. Ela já está com maioria, né? Teve uma juíza, acho que pediu vista, mas ela já está com maioria para ser cassada, assim como o Francisquini foi. E olha a implicação na democracia.
O Francisquini, ele era delegado e ele foi eleito, salvo engano, deputado estadual. Ele era deputado federal e foi eleito deputado estadual. Quando ele foi cassado, ele levou um monte junto. Pedi pro senhor falar só um pouquinho mais perto, doutor. Ele levou... A gente vai se empolgando, né? Achando que tá fazendo uma ostentação oral aqui. Ele levou um monte de gente junto com ele. Por conta de uma interpretação relacionada à rede social. E aí a gente tem, para terminar, sei que a Mariana tem mais pergunta para fazer, mas me permito dizer essa introdução, a gente tem duas vertentes na justiça hoje. A que é capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que tem até uma tese de doutoramento na USP sobre isso, que é a necessidade da justiça eleitoral ser uma guardiã da informação, do combate à desinformação, e tem essa doutrina que é muito importada dos Estados Unidos. A gente vê o Trump, o governo dele tomou posse ontem, acho que o Elon Musk liberdade de expressão, né? É secretário de governo, e aí tem uma questão que o Facebook, lá o Zuckerberg, diz que não vai fazer mais o policiamento extrajudicial, vamos assim dizer. E aí você tem essa outra vertente, que é mais própria do direito estadunidense. Desculpa, se puder pegar um pouco de água para mim. Vou pedir para a Leninha. Que é da liberdade, livre mercado de ideias. O que significa dizer? Que o judiciário não pode intervir em praticamente nada. E a gente vive principalmente na justiça eleitoral e no âmbito das discussões constitucionais, tentando fazer, né, um meio termo disso aí, né? E aí qual que é o problema? Aí você tem um mandatário do município pequeno, né, que entra no mandato. Você muitas vezes é consultada ou chamada para tirar uma dúvida. Doutor, o que eu posso fazer? A gente não tem baliza. O balizamento é o bom senso, né? E aí vai envolver essas questões. O gasto público é possível? Até que ponto o Colab com a página pessoal está transbordando o limite da informação oficial e está promovendo? Porque a gente sabe também que é o seguinte, não sei se você conhece, Mariana, um acadêmico do direito eleitoral, acho que ele é servidor da justiça eleitoral ainda, chama Alexandre Basílio. Já fiz curso com ele. Ele me desafiou eu e uns amigos num grupo. Ele falou o seguinte, ele falou: Cirineu, estatisticamente, as pessoas que são eleitas, elas têm uma quantidade X de seguidores nas redes sociais. E ele falou assim, se você me der um orçamento, na época eu não lembro o que ele falou um orçamento X lá. Ele falou assim, é impossível não te eleger. Para você ver a força que tem isso aí. Porque isso penetra, né? E a gente vê hoje, por exemplo, sem nenhum demérito, né? Mas o prefeito eleito da capital, né? Ele é uma pessoa que tem vários seguidores nas redes sociais. Se nós estivéssemos dentro de uma política, numa campanha tradicional, né, vamos dizer, de 10, 20 anos atrás, a chance de sucesso do Abílio seria muito menor do que foi hoje. Entendeu? Enquanto que o Lúdio, que ficou em segundo colocado, o modus de fazer campanha do PT, organicamente falando, ainda não está tão ambientado como, né? Então, veja, é uma arma, né, que pode ser usada para o bem ou para o mal, né, que é a comunicação política das redes sociais, instrumentalizada pelas redes sociais. E aí a gente se vê como fenômenos como a gente está observando hoje, que eu queria até a tua opinião, Mariana, do TikTok, né, dos Estados Unidos. Só fazer uma correção, que as pessoas... Até os veículos de imprensa estão dizendo isso. A Suprema Corte baniu o TikTok dos Estados Unidos. Pelo que eu sei, houve uma lei proibindo, que foi questionada na Corte Suprema dos Estados Unidos, e a Corte Suprema manteve. Por quê? Justamente por conta disso, porque o TikTok é chinês, né? Então, por ser uma rede social de um país estrangeiro, como era o caso do X, que deu toda aquela discussão com o Alexandre de Moraes, os proprietários, eles se sentem no direito de não cumprir as ordens. Por quê? Porque a minha sede é lá, eu não vou cumprir a ordem, né? E a gente vai ter essa discussão agora aí, né, que o Zuckerberg está dizendo que os países da América Latina, e já apontando o dedo com especial ênfase para o Brasil, tem um modus operandi de decisões judiciais secretas, etc. e tal. Então, a gente está vivendo uma situação que a gente ainda precisa observar muito, ter bastante cuidado com isso, né? E para a gente do ambiente jurídico, quanto mais incerteza, melhor, né? Porque você precisa estar sempre colado com um advogado e com um consultor político, um assessor de imprensa, para poder
trafegar nisso daí. Eu acho que a palavra, doutor, acho que se o senhor me corrige, mas é muito a questão de proporcionalidade, né? Em relação ao que é feito, porque da mesma forma que a gente não sabe, às vezes, se cair num juiz, às vezes ele vai entender de um jeito. Eu escuto muito, né? Leio muito sobre direito eleitoral também. Tem muitos profissionais que falam, não pode fazer nenhuma collab, não pode fazer nada, que são mais conservadores, assim, e querem um distanciamento maior da figura do gestor em relação às páginas institucionais. E tem um lado, pelo que eu entendi, que é o posicionamento do senhor e vários outros advogados que fala, tudo vai depender, né? Uma questão proporcional, uma vez ou outra. O negócio é você estar incisivamente, estar sempre ali, né? E olhar um pouco isso. É a questão desse meio termo, desse bom senso, acho que o senhor usou essa palavra, né? Bom senso. Porque a legislação não diz o que pode e o que não pode, né? Fala assim, tem que ser impessoal, né? O senhor falou dos princípios ali do artigo 37 da Constituição, impessoal, mas não tem esses parâmetros, essas balizas, né? Acho que seria um pouco isso. E o senhor acha que tem a tendência da legislação, até pela necessidade, eu vejo isso, né? O uso da rede social, hoje um dos maiores meios de comunicação, a gente vem sustentando isso, os meios tradicionais estão ficando um pouco para trás em relação à internet, que a necessidade da legislação eleitoral balizar isso, realmente legislar sobre, para que a gente não fique com essa dúvida, que dependa da onde vai cair, em qual juiz, ficar muito aquém ali, realmente, a pessoa do juiz, né? Quem vai, e a gente não ter essas balizas. Acho que é uma tendência aí, que a legislação eleitoral vai precisar avançar e... Até porque Mari falou do bom senso. Tem gente que também não tem, Não tem, né, exatamente. Não tem o tal do bom senso. Veja, eu me preocupo muito com isso. A gente, como advogado, a gente costuma defender a liberdade, né? E a justiça eleitoral, ela é regida por algumas pautas. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, foi na égide da ficha limpa. Então, a gente vivia um período de ficha limpismo. A preocupação era você tirar os inelegíveis, os fichas sujas, né? E você vê que, Mariana, nessa última eleição, você viu discussão de ficha suja? Né? O cara é ficha suja, o cara é corrupto. Você não tem mais essa discussão. Por quê? Porque a pauta hoje é a desinformação. É o fake news que ele surge com maior preocupação por parte da justiça eleitoral a partir da eleição do Bolsonaro, né? E a gente trabalha no direito eleitoral, você me fez uma pergunta, com conceitos jurídicos indeterminados. Eu trabalhei muito isso na minha dissertação de mestrado, que é uma coisa que realmente me preocupa. Quando você fala de abuso de poder, é algo que precisa ser conformado em cada processo, em cada decisão judicial. Então, o que é o abuso de poder numa eleição em Cuiabá? É diferente do abuso de poder numa eleição em Araguainha, que é o menor município de Mato Grosso, que tem 900 habitantes. Então, isso é um pouco contextual, né? Então, não tem como você também tirar da margem de apreciação judicial isso daí. E, a partir do momento que as redes sociais entram no contexto de uso indevido dos meios de comunicação social, todo mundo está sujeito a isso. E aí volta na questão realmente da prudência. É por isso que se chama jurisprudência. Em regra, os tribunais teriam que ser prudentes na adjudicação judicial, né? E é isso. O legislador pode balizar, colocar alguns contornos objetivos? Pode. Né? Mas até que ponto o Congresso quer mexer nisso? Né? Seria interessante. Nós temos hoje aí um Código Eleitoral que se avizinha, que vinha para ser promulgado, foi parado, agora vai retornar, porque até para o ouvinte que não é ambientado com a área entenda. Nós temos um microsistema normativo, né, na Justiça Eleitoral com várias leis. Você tem a Lei Complementar 6490, que é a Lei da Inelegibilidade, você tem a Lei Geral das Eleições, você tem a Lei dos Partidos Políticos, você tem o Código Eleitoral, que é de 1965. Então, o que o Congresso quer fazer? Quer unificar isso tudo dentro de uma só lei, do Código Eleitoral. Eu acho que lá no Código Eleitoral, né, nós temos a oportunidade de trabalhar melhor isso daí. O problema é que o TSE... Doutor, eu vou precisar interrompê-lo rapidinho por conta do repórter CBN, mas a gente volta desse ponto que a gente está parando agora, mas é bem rápido, a gente precisa acompanhar aí as redes sociais, é ótimo. O repórter CBN, já a gente volta. 21 de janeiro, a gente segue aqui com o nosso quadro Comunicação Político, primeiro desse ano, na companhia da Mariana Bonjour, tratando sobre os limites legais da comunicação política, e para isso ela convidou o Dr. Rodrigo Cirineu, advogado, mestre em Direito, está dando uma aula aqui
aqui pra gente. Mariana, sei que tem algumas perguntas, os nossos ouvintes também estão trazendo alguns questionamentos, mas antes, doutor, só queria que o senhor ficasse à vontade para concluir. O senhor falava ali desse emaranhado, né, de legislações que tratam da questão eleitoral, e o senhor trazia ali uma possibilidade, talvez, de unificação dessas legislações. É isso? Queria que o senhor ficasse à vontade para concluir. A gente estava, né, conversando em voz alta aqui, a Mariana, né, falando de repente, o legislador colocar algumas balizas. Eu falei que há essa oportunidade hoje, né, que o Congresso vai se debruçar sobre a elaboração do novo Código Eleitoral. Né? Então, é uma oportunidade que o legislador nacional tem de fixar algumas balizas objetivas para garantir maior segurança jurídica. O que eu ia dizer na época que cortou do repórter, CBN, é que, por outro lado, há uma interlocução muito grande do TSE com o Congresso Nacional nessa questão. Então, às vezes, pode ser que o Judiciário entenda que ainda não é o momento de você fixar essas balizas, porque isso, em alguma medida, quanto mais baliza objetiva o legislador coloca na legislação, menos margem de interpretação você dá ao juiz. Então, hoje, você tem a justiça eleitoral com um conceito jurídico indeterminado que se chama uso indevido dos meios de comunicação social, né? E o que foi criado chamado fake news. Qualquer discurso dentro de um contexto interpretativo pode ser considerado uma fake news, né? Então, eu não sei até que ponto o Congresso e o Judiciário, nessa interlocução, nesse diálogo institucional, vai chegar a uma conclusão. Mas seria realmente interessante, né, que houvessem balizas. E, para terminar, que a pessoa fala, mas eles estão falando bastante coisa, não chega a conclusão nenhuma. Na verdade, é utilizar a lei da razoabilidade, né? A lei, entre aspas, do bom senso e da prudência. Não utilizar perfis institucionais e as próprias redes sociais dos agentes mesmo, né, de sorte a levar à promoção pessoal, né, que é a grande preocupação da Constituição Federal. Gente, vocês têm que entender que no direito tudo depende. Você vai fazer, vai fazer conclusão, depende, né? Aí tem que mostrar os dois lados. Acho que eu já falei isso aqui, Mariana, numa entrevista com a Camila, mas contigo é a primeira oportunidade. Eu costumo dizer que no direito eleitoral a única certeza é a incerteza. Né? Então, e aí? Não sei, vamos ter que ver, né? Porque, enfim... Vou mandar só um alô aqui, doutor, pro Clodoaldo da Costa. Ele disse assim que o doutor está equivocado, que ele ouve o programa inteirinho. Ele está aqui sempre na nossa Clodoaldo é uma rara exceção. Clodoaldo é nosso ouvinte fiel. Aí, deixa eu ver aqui, Mari, que já chegou uma... aí o Nilson deu uma alfinetada, chamou a gente tudo de feio. Ele falou que ele não acompanha pelo YouTube, que ele prefere o rádio, porque por lá todo mundo é bonito, Mariana. Você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Eu queria que ele abrisse o YouTube agora e desse a avaliação dele. Só tem gente linda aqui nessa Eu acho que você está um pouco equivocado. E tem uma dúvida também que chegou aqui pelo YouTube, doutor, sobre um ponto que o senhor citou. Não aparece o nome dele aqui, mas ele também está sempre participando com a gente. O login que aparece ali do YouTube é Carros Antigos e Coloridos. Ele falou, doutor, com dinheiro, elege qualquer um? O Botelho com a máquina se lascou, ele falou aqui. Seguidores, você compra. Quero ver comprar engajamento. E aí é sobre um tópico que o senhor falou no primeiro bloco. Queria que o senhor, a Mari, ficassem à vontade também para tratar desse assunto. Para quem está chegando agora, né, o senhor fez uma citação ali de que como é o nome do professor mesmo? Basílio. Basílio. Ele falava, né, me dá um dinheiro que eu elejo o fulano. E aí o nosso ouvinte está falando aqui, será, né? Duvido. Você compra seguidor, mas não compra engajamento. Queria que vocês falassem sobre isso um pouco mais. Primeiro que é muita lenda urbana, especialmente em cima da figura do presidente da Assembleia, né, do Botelho, que teve muito gasto, etc e tal. Quem vê a prestação de contas dele vê que ele gastou do mesmo tanto quanto permitido pela legislação eleitoral, assim como o Lúdio e o Abílio, né? Segundo lugar, quando eu disse essa questão de que me dá um orçamento aí que eu elejo qualquer um, esse orçamento bem empregado. Então, às vezes, né, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas às vezes a estratégia utilizada não foi a melhor para conseguir chegar ao segundo turno ou algo do gênero. Em terceiro lugar, como eu havia falado, tudo quando se diz respeito à eleição, Camila e Mariana, é contextual. Então você tem uma eleição na qual as redes sociais contam muito, o Abílio já tinha o recall dele de 2020 e é uma pessoa muito acessada, né? Eu acho que a página dele tem quase 500 mil de seguidores, não sei se eu estou equivocado, eu acho que é 400 mil.
Não sei se eu me equivoquei da última vez. Enquanto que o Botelho, salvo engano, tinha 50 mil. 461 mil, doutor. Exato. Conta quantos do Botelho, se você for parar para olhar. O Botelho tem o quê? 10, 15% da audiência virtual tem 55 do Abílio? mil, Botelho. 55. Então, na verdade, cai justamente no que eu te falei. Porque o Basílio parte do pressuposto que as pessoas têm que ter engajamento e têm que ter seguidores. Entendeu? E isso se traduziu justamente no resultado das eleições. Eu não sei quantos seguidores o Abílio tinha à época, mas não pode fugir muito disso, porque não tem como ter uma desproporção de lá para cá nessa magnitude. Então, como é que é o nome do... É Carros... É anônimo? Não sei. É Carros Antigos e Coloridos. Então, ele nunca me falou o nome dele aqui. Ouvinte aí de carro, que gosta de carros antigos, etc e tal, é mais ou menos nessa questão. Não há nenhuma incoerência no que eu disse, muito pelo contrário. Né? Então, só enfatiza, né, o fato de que o Abílio, com toda a força digital que ele tem, né, venceu essas eleições, em detrimento do Botelho, que às vezes fez uma campanha, né, um pouco mais tradicional, por ele não ter essa intimidade, né, vamos usar essa palavra aqui, com as redes sociais, em comparação, né, com o Abílio. Acho que fortalece essa tese, né, do professor, a força que as redes sociais têm, e acho que cada dia mais a gente vê, né, a importância do candidato estar presente e fortalecer a sua reputação dentro das redes sociais ali para uma eleição. Eu falo, o pessoal que está pensando aí em 2026 já vai fortalecendo aí suas redes sociais para chegar já forte, né, estabelecido ali em 2026. A pré-campanha já começou, né? Eu sempre brinco em relação a isso. Não sei se tem mais dúvida, Cami, mas eu particularmente, Mariana, tenho dúvidas. Pode falar, depois eu trago aqui a participação do João também. A gente falou muito, doutor Rodrigo, dessa questão de páginas institucionais, do mandatário gestor, né? E em relação ao parlamentar, né? A gente sabe que o parlamentar ele tem uma liberdade maior, porque ele responde em nome próprio, né? Os atos parlamentares, eles têm, inclusive, verbas. Eu não sei como funciona aqui na Assembleia de Mato Grosso, mas eu que já trabalhei na Câmara e no Senado, inclusive a gente tem verbas para publicidade. Então, o Senado ali, a gente tem X, né? Que a gente pode gastar, sei lá, pagar uma agência, para pagar até impulsionamento é permitido, né? Eles restituem o valor do impulsionamento. Teria algum limite? E eu te pergunto, porque eu sempre quando eu tenho oportunidade, né, de estar com referências aí no direito eleitoral, eu sempre pergunto, porque quando eu trabalhava eu tinha essa dúvida, quando eu era assessora dentro da Câmara. Tinha parlamentares, doutor Rodrigo, que usavam o dinheiro, né, ali público, né, para se autopromover. E aí eu quero sua opinião também, por exemplo, gastava para fazer um outdoor. Hoje eu vi que é aniversário de Poconé, então gasta lá um outdoor, parabéns Poconé, abraços, deputado fulano, o senador fulano. Que eu, Mariana, minha opinião, tá? E eu quero ouvir a sua aqui, não tô falando, isso não é apenas minha opinião. Não vejo isso como publicidade de um trabalho parlamentar. Aí eu vejo como uma promoção pessoal. Porque uma coisa é ele falar, destinei tanta coisa, né? Tá prestando conta do que ele fez. Destinei tal, fiz isso para Poconé. Agora, só o aniversário eu vejo isso como, né, como uma promoção ali. E aí queria ouvir se a gente tem limitação em relação a conteúdos, que eu via que não tinha tanto controle ali. Aí você colocava na nota de serviço, né? Não deixava específico o que estava no outdoor ou na campanha. E aí eu via que passava muita coisa ali, apesar de eu acreditar que a Câmara também é bem rígida em relação a isso. Qual que é a sua opinião? O parlamentar também, né? O mandatário legislativo, ele tem essas limitações? Como que funciona? O que o doutor Rodrigo acredita em relação a isso? O modelo institucional que a gente usa no estado de Mato Grosso, seja na Assembleia e na grande maioria das câmaras, se não forem todas as câmaras, talvez até por uma sugestão ou uma aceitação do Tribunal de Contas, é a verba indenizatória, né? Existem lugares que tem verba de representação, acho que lá na Câmara dos Deputados já é mais bem dividido essas questões, né? Custo com isso, custo com aquilo. Mas eu vejo que, desde que seja para divulgar a atividade parlamentar, né, a verba indenizatória está aí justamente para isso, né, para indenizar o parlamentar que vai divulgar o seu trabalho. É uma questão muito complicada, né, polêmica, essa questão de parabenizar município, né, com outdoor, etc. e tal. Até porque algum tempo atrás, Mariana, isso era inclusive tido, porque o outdoor é aquele artefato publicitário de 4 metros quadrados.
que a gente sabe que na campanha eleitoral não pode. E o que os mandatários faziam? No ano eleitoral, ele não fazia isso nos outros anos, chegava no ano eleitoral, ele fazia os outdoor. Aqui em Cuiabá se via bastante, nos municípios aqui ao redor da Baixada Cuiabana, que é onde a gente anda mais, começava a aparecer isso daí. Né? Eu concordo com você que isso não tem nenhuma utilidade pública. Né? Então, se o parlamentar quer fazer isso e pagar do próprio bolso, eu não vejo nenhum problema. Até porque a Justiça Eleitoral já disse que isso é um conceito que, inclusive, foi o ministro Gilmar Mendes que trouxe para a Justiça Eleitoral. Isso seria um indiferente eleitoral. Então, já que não tem problema na Justiça Eleitoral, se o parlamentar quer fazer isso de 4 metros quadrados, de 10 metros quadrados, de 50 metros quadrados, desde que não atrapalhe a via pública, né, eu não vejo problema nenhum. Mas não acho que a verba pública, que é a verba indenizatória, deva ser empregada para isso. A verba indenizatória, e quando a gente fala de publicidade parlamentar, ela deve ter estrita aderência ao exercício parlamentar. Então, se ele está divulgando a execução de uma emenda bem sucedida dentro de um contexto municipal, aí eu acho válido. Né? A única preocupação que há nas casas parlamentares, que é a mesma do Poder Executivo, é para o chefe do Poder Legislativo, no caso o presidente da Câmara ou o presidente da Assembleia, para ficar aqui no estado de Mato Grosso. Por quê? Porque há a página institucional e há os veículos, né, institucionais de divulgação. Então há que se tomar um pouco de cuidado, porque a figura do presidente não se sobressaia, porque naturalmente já se sobressai, mas não se sobressaia excessivamente em detrimento dos demais parlamentares. Seja na utilização das redes sociais, seja na utilização dos recursos e do próprio emprego ou da própria posição institucional que o Poder Legislativo tem dentro do contexto da sociedade e dos veículos de comunicação. E aí volta naquilo que a gente estava falando. Como não tem uma lei balizando objetivamente isso, vai do bom senso, da prudência. Inclusive, né, mesmo não tendo advogado aqui na eleição da capital, a gente viu muita judicialização em cima disso com a figura do já citado Eduardo Botelho. E a Justiça Eleitoral vem, em grande medida, dizendo, olha, ele estava na posição dele, né, a legislação eleitoral não exige que ele se afaste do mandato de deputado e nem mesmo do mandato de presidente. Então, é decorrência do exercício natural da presidência, não vê nenhum problema. E se entendeu que ali não tinha nenhuma desproporção, nenhum uso excessivo da posição institucional, de modo que, né, pelo que eu vi, posso estar enganado, mas pelo que eu via das sessões, que a gente nas eleições acaba ficando toda a sessão lá e assiste, a gente acaba assistindo todos os processos, a Justiça Eleitoral não viu nenhuma desproporção nisso. Então, para resumir, Mariana, quando se trata de utilização de redes sociais por parlamentares, né, a gente vê uma ampla margem de liberdade ainda maior do que dos mandatários do Poder Executivo. Há que se tomar apenas o cuidado de... E isso é um conselho que eu posso dar para toda pessoa que está investida em função pública. Né? Você tem que ter bom senso quando você vai... porque a utilização da rede social pura e simplesmente, você tem a sua rede privada, você não envolve custo da administração. Agora, a partir do momento que você está utilizando o recurso público, né, aí há que se ter o bom senso, há que se ter a prudência, há que se ter, de repente, a consulta a um advogado, né, para que ele te dê algum tipo de suporte para que você não vá cometer algum agafe, né, alguma ilegalidade. Porque, como eu disse, para quem não acompanhou do início, a Constituição admite e exige ampla publicidade dos atos oficiais de governo, de assembleias judiciais, entretanto. Enfim, ao mesmo tempo que ela se preocupa com a promoção pessoal, né? Então, há que se ter isso como limite de atuação e, lógico, gasto público tem que ter algum tipo de destinação pública, não pode ser algo que vá beneficiar exclusivamente a pessoa do parlamentar e do gestor público, enfim. E, doutor, quais seriam as consequências? O senhor falou um pouco
inclusive trouxe aqui, né, um caso, depois houve, né, a reformulação da sentença no tribunal, mas um prefeito foi inclusive cassado. Quais são as consequências que pode causar extrapolar aí algum desses limites da comunicação política? Inclusive a gente estava falando um pouco dos presidentes das câmaras, né, das casas legislativas, que era até uma pergunta que eu ia fazer, porque também é um questionamento que chega. Qual também seria a consequência especificamente de um presidente aí dessas câmaras caso ultrapassasse, né, essas limitações que a gente está falando aqui? Eu gosto de citar exemplo. O meu dileto amigo, me permito dizer, hoje, novamente presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, Ayrton Calai, ele teve um problema nas eleições de 2020 por conta de uma presidência da Câmara que ele exerceu em Lucas do Rio Verde em 2014. Naquele período onde gestores eram condenados por improbidade administrativa por violação a princípios, os tribunais de contas tinham uma atuação muito rigorosa, né? Não que hoje ele seria condenado, que na verdade não foi nem condenado, as contas foram reprovadas por conta desse fato, Mariana, mas só para o ouvinte ter uma ideia. A Câmara Municipal, na gestão dele, instituiu um programa chamado Câmara Cidadã. E ele gastou lá, no ano inteiro, R$400 mil, salvo engano, com comunicação social, informando, etc. e tal. E o Tribunal de Contas entendeu que aquilo não era atribuição específica do Poder Legislativo. Eu acho que hoje o Tribunal de Contas não daria essa decisão. Até porque uma das prerrogativas do Poder Legislativo que as pessoas não têm essa compreensão. Mas muito mais do que legislar, o Poder Legislativo foi criado para fiscalizar o Poder Executivo, né? Então, dentro desse contexto de fiscalização, nada melhor do que você ter um programa Câmara Cidadã, por exemplo, que vá noticiar os atos de fiscalização do Poder Legislativo. Fato é que lá se entendeu que esse Câmara Cidadã não era atribuição própria do Poder Legislativo fazer esse tipo de serviço, ou de entregar esse tipo de serviço para o cidadão. Consequência disso, ele teve as contas julgadas irregulares. Consequência disso, ele foi disputar uma eleição momentos depois e a candidatura dele foi impugnada, porque ele seria, entre aspas, inelegível, porque teria contas reprovadas, etc. e tal. Até não concordo, né? Daí se fala, um ato doloso de improbidade administrativa. Tanto que ele não teve nem devolução de nenhum recurso, né? Ele só foi, a conta dele foi julgada irregular e ele sofreu uma multa. Mas, para vocês verem a delicadeza do tema, né? Uma questão dessa natureza impediu que ele fosse eleito em 2020. Mudou a legislação, esse julgamento se manteve, mas aí a partir de agora o Congresso reformou a lei das inelegibilidades e só pode ser considerado inelegível aquele gestor que, além das contas terem sido reprovadas pelos tribunais de contas estadual ou da União, haja determinação de devolução de valores. Muito na ideia de que há que se ter um desvio, né, ou corrupção. E no caso dele, por exemplo, foi só uma aplicação de multa, então ele estaria livre dessa restrição ao direito de participar das eleições. Mas isso é uma das tantas implicações que se tem, como, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, um chefe de poder executivo, legislativo, ou seja, de uma Câmara Municipal, que dentro do período proibitivo da eleição continua fazendo publicidade institucional no perfil da Câmara, por exemplo. Ele certamente vai ser multado e, dependendo da quantidade e da intensidade dessa publicidade, ele pode vir a ser cassado por abuso de poder político, os indevidos meios de comunicação, enfim. Então, são situações, né? Eu não quero amedrontar ninguém aqui, porque eu sou um cara que prego sempre a máxima liberdade de exercício parlamentar, especialmente, né? Isso é mais voltado para a questão eleitoral, mas eu acho que no exercício do mandato as redes sociais, elas estão aí para comunicar. É lógico que não pode. Há hoje em dia, né, muita desinformação, aí discussão entre parlamentares, e aí muitas vezes o coleguinha lá do parlamento quer desqualificar o outro e invade a esfera pessoal e acaba cometendo algum crime contra a honra, seja difamação, acusa a pessoa de um fato desabonador, ou inclusive de um crime que a pessoa não cometeu, né, desqualifica uma pessoa, né, com adjetivação, que daí seria injúria, ou cria algum fato, por exemplo, inventa lá que a pessoa é comunista, que tá muito em voga, né? Esse tipo de situação não pode acontecer, né? Porque a pessoa vai ser responsabilizada na esfera civil,
na esfera penal e também... Pode ter essa implicação ao mandato A gente também, tem né? regras, né, Mariana e Camila, dentro da boa convivência do parlamento que se chama decoro parlamentar. Então, a depender da quantidade de barbaridade, vamos dizer assim, que um parlamentar possa cometer, e o problema é que às vezes a pessoa entra dentro de uma bolha de autorreferência e não consegue, né, notar isso. Não que fosse o caso dele realmente ser cassado, mas veja, por esses mesmos fatos, eu estou dizendo o fato, não estou dizendo se estava certo ou errado, tanto que a justiça anulou por uma questão de ilegalidade na condução procedimental do processo, mas o Abílio foi cassado pela Câmara de Cuiabá. Por quê? Porque a maioria dos parlamentares lá entendeu que ele tinha agido com falta de decoro, né? E isso serve para todos os vereadores, inclusive deputado, o Catani, deputado Catani, salvo engano, ele foi glosado, foi o primeiro deputado que foi sancionado, punição, né? foi advertido pela comissão de ética. Exato. Por conta de comparar mulheres a vacas. Aquele, né? Que você vê. Então, assim, quando há a ultrapassagem... Passa do limite, né? Do que a gente estava dizendo. Do bom senso. Do bom senso, da prudência. Você está sujeito a várias instâncias penalizadoras. Criminal, cível, para reparar a honra e a imagem. Nós temos um caso de Lucas do Rio Verde, que eu não vou polemizar aqui também, que teve um vereador que chamou a coleguinha de hiena, né? E aí está respondendo uma ação penal agora e tal, enfim. Publicamente, esse processo está público, né? Foi arquivado, depois desarquivou, mandou processar, enfim. Então, assim, há que se ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque o discurso, o vereador, ele tem imunidade, né, material, nas palavras. Só que esse conceito porque antigamente o deputado federal, o senador, ele tinha essa imunidade, né? O cara pode falar o que quiser. Mas essa imunidade, Camila e Mariana, principalmente para os vereadores novos que vêm aí, que estão nos ouvindo, a gente vem numa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, ela foi outorgada depois de um período ditatorial. Então, que você tinha muita limitação ao discurso. A imunidade dos congressistas e dos parlamentares de um modo geral, ela vem para proteger o exercício do mandato que tem como função princípio a fiscalizar o poder executivo. Então ele tem a imunidade quando ele confronta alguém que está fazendo uma ilegalidade. Ele não pode se arrogar dessa prerrogativa para xingar o coleguinha, né? Para ganhar like, esse tipo de coisa. Então a justiça de um modo geral e as instituições estão bem atentas a isso. Okay. E pior, para quem não sabe, as comissões de ética do parlamento, elas têm um poder que é praticamente insindicável. O judiciário não pode dizer, vocês fizeram isso errado ou não. Veja o caso da vereadora Edna? Não vamos discutir se está certo ou errado, mas também teve a vereadora Fabiana aqui de Chapada que foi cassada. Sim. Entendeu? Então, assim, foi certo, foi errado, foi excessivo ou não? É uma discussão que a justiça pode ou não ver, mas, via de regra, os vereadores, pela opinião que eles têm em cima do que pode vir a ser decoro ou não, somente em casos aberrantes a justiça já está até automático na boca de justiça eleitoral, né? O judiciário pode falar assim, olha, a Câmara não poderia fazer isso. Costuma-se respeitar aquilo que determina ali a Câmara, né? A não ser que haja um erro muito grave. Ultrapassa os limites. É insindicável. Né? Então, tem que ter cuidado. O coleguinha que começa teve um outro caso que eu até advoguei de Portos Gaúchos, que foi um dos primeiros casos, acho que no Brasil, que um vereador foi cassado. Eu atuei na acusação por misoginia. Desculpa, por misoginia não, por homofobia. Homofobia, eu lembro desse caso também. Entendeu? Então, veja, e isso tudo envolve o quê? E a rede social, às vezes, não é nem feito na rede social. Que às vezes é feito numa discussão na tribuna. Mas aí ganha publicidade voz, né? Aqui. Perfeito. Tem que dar mais uma pausa, Pedro Panocchi? Me oriente aí. Vamos fazer um intervalo? Não entendi, desculpa. Eu acho que Mari ainda tem mais uma pergunta, né, Mari? Não, tem mais eu ia algum ver só detalhe? Se tinha alguma dúvida dos ouvintes e a gente já ia finalizar. Não, dúvida não. Tem só um comentário aqui do João. Ele diz que, na opinião dele, o Abílio foi eleito porque o povo estava cansado da velha política, cansado de sanguessuga, que o povo quer políticos mais ativos. Seu Pinheiro aqui também participou conosco, dizendo que gostou e acompanhou aqui o nosso bate-papo. E Júlio César chamando a atenção aqui. Pessoal, não esqueçam que estamos falando de políticos. Então, mesmo
quando falamos aí de possíveis mudanças na legislação, eles só vão beneficiar a eles mesmos. É o comentário que ele compartilha aqui conosco. Era basicamente isso aqui que o pessoal estava comentando. Mari, fica à vontade, então. Mas obrigada, agradecer, doutor Rodrigo, pela presença. Uma verdadeira aula. O que eu gosto é que ele não traz só teoria, né? Tantos casos aqui práticos, realmente, para a gente entender como funciona na prática. E não adianta a gente achar ali, ler, né? E falar só o que a legislação fala. Tem que mostrar também o que a jurisprudência, o que tem acontecido. Muito obrigada, doutor. Uma verdadeira aula, como a Cami falou, foi ótimo compartilhar um pouquinho disso e aprender tanto com o senhor. E vou chamar mais vezes, viu? Agora eu vou incomodar um pouquinho mais para a gente trazer e tirar também as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada. Mariana e Camila, Pedro, enfim, todo o pessoal da CBN, os nossos ouvintes especialmente, eu quem agradeço, né? Eu costumo dizer que é sempre uma felicidade muito grande estar aqui na CBN e nós todos temos responsabilidades sociais, né? Então, sempre que possível, a gente é conclamado, chamado, né? Convocado para prestar esse tipo de esclarecimento, porque todos nós temos, em alguma medida, um pouco de dever em aperfeiçoar o nosso regime democrático, né, as nossas instituições. Nem sempre a gente pode ser aceito ou concordar com a gente, mas de forma bem fidedigna e honesta, a gente traz o que a gente acha que é certo, né? Então eu queria dizer que pode ser que o ouvinte não concorde com outra coisa que a gente fala, mas é justamente disso, né, que a democracia vive, enfim. Então, eu agradeço a oportunidade e digo para vocês sempre, né, é sempre uma obrigação estar aqui, uma convocação. Então, pode estar certa, Mariana, que eu fico lisonjeado e sempre que precisarem ou que acharem que eu posso contribuir de algum modo, eu estou à disposição da CBN para a gente poder fazer esse bate-papo, porque eu gosto muito de discutir política, democracia, direito, enfim. Nós que agradecemos.